hoje a gente está gravando o famoso, antes era Prosas, né? Prosas Off-Road, agora já chama ProsaCast, Ecomuseu do Off-Road. A gente vai ter o prazer de falar um pouco com um cara que tem uma super experiência, não só como treieiro, como levantador de prova, como pai de campeão. Ronald Moura Santi é um cara que fez muita coisa pelo esporte e ainda está ativo, e nós vamos bater um papo bacana. Ele tem muita coisa para contar para a gente, e como é que evoluiu, como é que era o esporte. Enfim, aproveitem que será extremamente rico. E aí, Ronald? Ronald Moura Santi. Um cara. O Ronald é um cara que... eu não vou contar a sua história, não. Quem vai contar a sua história para nós é você, né? Como é que começou isso, Ronald? Como é que começou essa paixão? Olha, foi um negócio muito interessante. Outro dia eu estava até vendo o post do Marcinho com vocês, e saiu o assunto da Dona Dica. E tem um caso muito interessante que nos idos de 80, eu com uma CB 400, toda pomposa, brilhando, peguei a minha atual esposa, Márcia, éramos namorados, cheguei no bar da Dona Dica, CB 400, vi aquele monte de treieiro, falei, Márcia, esses caras são loucos demais. A sujeira, como é que estragam uma motocicleta? Meu Deus do céu. A Márcia aí comendo, saímos lá todo poderoso, falei, nossa, isso aí. E mal sabia eu que poucos meses depois, um colega meu iria me emprestar uma XL da Honda, aquelas prateadas, aquele ícone, né? Ícone. Fui para a Lagoa da Várzea das Flores, passei o sábado com a motocicleta do meu amigo e voltei com o vírus do off. Entrou o minério, entrou areia, entrou Vendi poeira. a CB, fomos para as DTs. Que ano que era, Ronald? Isso aí era por 81, por aí. E aí estou aí até hoje, sujo de barro, com o maior prazer, com essa interligação com a terra, né? Que está no sangue da gente. E é uma coisa fantástica você fazer parte do off. Exatamente. Eu tenho minhas motos de asfalto, mas o off está no sangue da gente. Quantos anos, Santi? Hoje? Eu estou aí nessa... Não, hoje, só para a moçada entender como é que o trem não sai do sangue de jeito nenhum. Que eu faço treino 40 anos. Então. Corroborando também com a conversa do seu João e o Marcinho, né? Eles falaram ali da Chulica. Ali tinha uma trilha que chamava Lixeira. Os caminhões de entulho de BH faziam aquela curva ali naquele caminhão do abacaxi e jogava lá para baixo o entulho. Era verdade. E a gente descia. Tinha uma trilhazinha que saía no a trilha da Lixeira, porque aquilo ali era um buraco. Quem ia imaginar que ia ter um asfalto e um belo de um condomínio depois, né? Então, assim, a gente que participou desses tempos para trás, né? Fica emocionado de falar o tanto que as coisas mudaram, o tanto que você fez parte da história, né? Então, de repente, corroborando também com o Marcinho, eu encontrei com o Marcinho, meu primeiro contato com ele foi no Bar do Engenho, aquele meninote trabalhando. Fizemos uma vaquinha, compramos um cordãozinho de ouro para ele, que era aniversário dele, cantamos parabéns, regado ali ao pão de queijo. Ao pão de queijo com a limonada. Com a limonada. E nós fomos um dos mentores. Marcinho, vai lá pro seu bar. Cria um bar lá na sua casa. Eu comi muito na mesa cedida pela família dele, ali na janela. Sim. A mesa dele ficava no cantinho, nós treieiros ali almoçávamos ali, era o nosso fim de trilha, né? Ele também contou ali do Mundial, eu assisti aquele Mundial. A integração nossa com a mineradora, porque as regras eram mais amenas, né? Sim. Então a gente brincava nos taludes de minério. Verdade. A gente subia ali na mineradora, no Rio Verde, né? Exatamente. Fazia parte do treino passar em X taludes de minério. Isso. E não tinha proibição, não tinha perigo. Eram outros tempos, né? Eram outros tempos. A gente na rua andava sem capacete, que é mais mudança do que essa, né? Verdade. Então, assim, é um negócio assim que na hora que ele foi contando a história, eu pulei do paraquedas, caí aqui nessa linha de tempo. É muito interessante. 1985 foi o Mundial, né, Santi? Foi uma virada de chave pra gente. E nós chegamos via trail. Então nós não pagamos os ingressos. Vocês ficaram lá em cima da montanha? Eu tenho foto, minha esposa, nossa turma, nós éramos uns 15, a gente conhecia tudo como a palma da mão. Então a gente veio pelo kart, subiu aqui e tal,
trilha da Copasa, Exatamente. e de repente nós vimos o Mundial ao lado das nossas namoradas e das nossas motos. Quer prazer maior do que isso? E ver o Mundial, né? Foi um Mundial de 125 histórico. Foi histórico. Então, assim, foi um negócio fantástico. David Eles explanando e a gente... Pekka Dainkonen, Dr. Rubens Goldstein, equipe oficial de FIM, de médicos. Foi um negócio muito bem organizado, né? Foi um divisor de águas, né? Foi. Pro off do Brasil, pro momento... O lançamento das motos, das DTs, né? O próprio Enduro da Independência mesmo, que é uma coisa que é parte da história. 1983, né? Então, assim, era a Califórnia mesmo, né? Era, tudo pulsava, nascendo, né? Tudo nascendo. A gente tinha, só aproveitando o gancho, né? Que é uma das coisas que a gente vem resgatando, igual a Framax, igual foi a Endless, igual foi a Buffalo. Magno, né? Magneta, né? Que era o apelido dele. Sr. Francis, a Kátia da Endless, Motopress com a Cândida Lemos, Rui, Motolama do Arlindão. A gente não tinha muito Motolama aqui não, mas o Jeca Joia. O Trilha, né? Com o Sebastião. Trilhas. Então assim, tudo nasceu, né? Foi tudo florando, tudo brotando. Revista Duas Rodas, Motor Show, né? O Enduro sendo explanado na televisão, né? Tudo era novidade, né? Tudo novidade. Você foi um dos grandes levantadores de prova também, né? Eu tenho algumas... Organizador de prova e tudo mais. Hoje, né? Mas voltando àquela época, como é que era essa relação com as comunidades, Santi? A gente tinha uma relação muito estreita, mas como é que era esse impacto, né? Me conta são momentos bem distintos. Eu converso com o Theo, porque o Theo foi o... Tem que trazer o Theo. O Theo também Theo Mascarenhas, é uma lenda viva, uma biblioteca ambulante, né? Nosso grande mestre também. Então o Theo levantou os primeiros independências, a gente questionou muito, porque eu levantei 10 independências. Na época do Theo, saía-se de moto, ficava horas sem ter uma Vivalma. Theo e Fiote. Uma porteira. Exato, é o que eu falei da mineradora. Uma porteira. E tudo aquilo era novidade. Na minha época de levantador, e levantei ouro, diamante, independência, você tinha que ter até um protocolo interno na sua cabeça, porque você tem que chegar para o dono da terra, para o fazendeiro, tirar as luvas, tirar o capacete, em sinal de respeito, deixar a motocicleta um pouco mais para trás e adentrar caminhando. Olha, pra você ver que bacana. Isso são detalhes muito que você não agride a pessoa, porque, infelizmente, são duas coisas bem distintas, motocicleta e bicicleta. A bike, ela tem uma conotação bucólica, de não agredir o meio. E a moto, por si só, pelo barulho, pela gasolina, tem a conotação de agredir. Na realidade os dois são iguais, tá? Sim. São duas tribos distintas, mas no mesmo quintal, no mesmo procedimento, com os mesmos problemas ambientais. Verdade. Depois a gente pode um dia entrar nesse detalhe. Então assim, mas você tinha que ter aquela maldade de abrir a porteira com carinho, colocar um pauzinho e tal. E aí você conversava com a pessoa, porque antigamente era uma fazenda, um dono. Ele teve 11 filhos, dividiu a fazenda em 11 glebas, passou para 30 e tantas porteiras. Um gostavam de moto, outros não. O Enduro iria passar na hora da ordenha, do tirar leite, hora não. Ele não tinha essa dimensão, então tinha que ser um negócio muito conversado. Então, são momentos distintos de levantamento. Mas a comunidade sempre acolhia. A verdade é que uma boa conversa, sempre houve um acolhimento. Educação e respeito. É lógico que tinha algumas pessoas maldosas que você chegava no dia da prova, você passava abrindo prova, o cara fazia assim para você. Aí você ia lá, aqui é Fazenda Boa Esperança, conversei com o senhor Fernando aqui. Fernando é meu irmão, ele não manda nada aqui não. A prova não vai passar aqui não. Aí você já tinha um cartão macetoso, entregava para ele, só que aquele cartão virava uma porteira, virava um boi que fugiu, uma porteira quebrada. A gente já sabia daquilo. Compensação. Mas tudo era muito conversado. O grande exemplo que eu dou, na Europa, que praticamente a Europa ocidental, né, não considerando a oriental, que é muito grande, cabe no Brasil. E lá existem provas off, porque no Brasil com dimensão continental não vai ter. Então é uma questão de seguir leis, de organização, de uma boa conversa. Então a gente tem muito
para crescer ainda dentro do off. Excelente. Né? Muito bem lembrado. Então, se lá, né? Primeiro mundo, né? Os países desse tamanhozinho, agricultura, Não, gente, uma cerca da outra. na outra. É, Você imagina lá na Itália, que loucura. tem trilhas que você adentra, já parece um helicóptero, aí não pode. Sim. O Brasil, nesse mundo devoluto, não vai ter poder fazer Por que trilha, não, né? Então é questão assim, algumas provas que tiveram insucesso, a organização teve um pouco de culpa também, sabe? Eu acho que em 2012 foi o meu último Independência, eu fiquei 4 dias no Alphaville. Cada dia eu apontei para um lado. Isso. Tive conversas com a Vale, muito bem Gente, ditadas. é verdade. Eles têm noção de tudo. Ah, vocês vão subir a inflação ou vai descer? Exato. Ah, vocês vão passar, né? Ah, que beleza e tal. E ali a prova se realizou. Sem BO. Passamos dentro da mina, lá a placa era velocidade 20 km por hora, na planilha estava 20 km por hora. A gente vai falar sobre então, isso. É questão de conversar, sabe? É. Então a gente tem muito campo para crescer, o esporte jamais vai extinguir. Não, eu acho que extinguir... O Brasil é a bola da vez no off, em A vendas gente de nem motocicleta. pode deixar nessa, porque, não pode, sim. mais uma vez, a cultura do off-road, né, a comunidade off-road, Isso. por onde ela passa de uma forma ordeira e organizada, ela deixa um legado econômico, social, muito grande. O primeiro, né, que vocês vão assistir, já assistiram com certeza, que é o Marcinho e o seu João, é um exemplo disso. Dona Dica é um exemplo disso. Macacos é um exemplo disso. A Meca, né? Macacos é a Meca. Exatamente. Né? Quase que é o próprio nome de Macacos. Meca do off, né? Eu lembro nos idos ali de 90, 2000, nós éramos quase 4.500 treieiros na grande BH. Nessa época. Isso é legal você ter esse número. Isso é uma entidade. Isso elege um deputado. Não, é outra coisa assim. Elege um vereador. Exatamente. Né? Então, o que a gente faz agora, exatamente o que nós estamos fazendo, naquela época era 4.500. Agora, imagina, eu falo muito, né, que no começo eu não entendia CRF, né, falando em motos especificamente. Depois, o Alfredo, que é o Alfredinho Balesteiro, falou, Alexandre, ele é o nosso conselheiro, inclusive. Se não existisse a CRF, o trem ia diminuir muito, ia ficar muito restrito. A CRF e a DT de 1980. Isso, ela foi a moto de entrada. De entrada. Então, e um detalhe, de super confiabilidade. Muito, né? Eu levantei várias independências com ela, já teve levantamentos que eu fui sozinho. Sim. Pela confiabilidade na motocicleta. Ela é uma moto que você não fica... Se você não conseguir, você põe ela em cima do morro carregando. Mas você vai e baixa a volta. manutenção. Então, realmente, ela foi assim, muito, muito responsável, né? Por esse impulso de novo, né? Só a janela, cá entre nós, o que aconteceu com a Yamaha, que ela comeu esse... A Yamaha, não sei. O que você acha? Agora, assim, conversa de comadre, né? Não, eu posso falar assim, que eu estive dentro da Yamaha, dentro da 125, meu menino foi convidado para correr com a 125 no Brasileiro. TTR, justamente para desenvolver, porque a Yamaha, a Honda vendia mais de 3.000 e a Yamaha vendia menos de 500 por ano. Porque... Então, assim... Mas a Yamaha ela foi responsável por grandes motos. A gente não pode falar em Yamaha sem falar em WR. Não. Né? Não. A WR foi uma moto dizer fantástica. É exatamente isso. Eu sou, assim, fantástico a Honda, fantástico que a gente viu, as KDX que mudaram o nosso esporte. Mas, assim, gente, DT era assim, era maravilha. Eu tive a DT, todo terreno, né? Quem não fez treino de DT? Vinha com aquele pneuzinho biscoito, né? Oba! É lógico. Então, assim... Gente... são questões assim, coisas internas dentro da própria filosofia de Yamaha, fábrica, né? volta pra nós. Reedita WR. Reedita WR. Vai brigar. DT. Então, assim, isso aí. São momentos que são coisas internas de logística de cada fábrica, a gente não tá lá dentro. Nós né? estamos aqui, agora foi conversa com o Mário. Mas a CR, ela é toda japonesa, né? E não quebra. Eu tive 21 230. Meu menino foi campeão brasileiro com a 230. Fazendo o terceiro tempo geral em várias provas. O homem era bravo. Então com a 230. Então, assim, a 230 é fantástico. Fiz Serapior, fiz Independência, levantamento. Ainda faço, ainda faço. Esse ano eu inteirei meu
40º seguido Independência. Agora você vai passar o doutor Euclides. Vai ter que mudar o nome do mascote. Eu até brinquei com ele, justamente isso. Eu falei, ó, Euclides, eu não fiz o primeiro, você não fez o 41. Agora, o ano que vem, se eu for sozinho, nós vamos chamar Euclides Santos. Vai ter que mudar o nome. Bota o sobrenome Santos no Euclides, ele tá de bom tamanho. Pra nós Mas é grande pessoa, o Euclides, já que nós citamos outro conselheiro. Outra pessoa do bem, Mônica, são pessoas do bem e que são ícones do Independência também, né? Não existe Independência sem Euclides e Mônica, né? E sem Ronald também, né, sem Ronald? Obrigado. Tem muita história aí. Ronald Moura, porque Ronald Santi é um grande piloto que foi meu fez filhote, história, né? 3 vezes campeão brasileiro em 3 modalidades diferentes. Quis o destino que fosse para a polícia, tá lá andando de moto. Não, é mesmo? No Triumph 800, tá feliz da vida. Que coisa boa. É uma polícia especializada que tem dentro da Rotan. E hoje eu sou vovô. O destino... E a família vem... O que a gente vê, né, nesses estudos que a gente fez da comunidade, da tradição e tudo mais, uma das características, né, que a gente vê, assim, você veio pelo amigo, ele veio por você, eu vim pelo meu pai. Então, assim, a gente pode dizer que o off-road, ele é uma tradição de pai para filho, de amigo para amigo. Na quarta geração. Certamente. Né? O meu menino, ele começou a fazer treino comigo com 5 anos de idade. Nós parávamos o carro aqui perto do Alphaville, fazíamos topo do mundo, chegávamos no Itabirita, ele com 5 anos de idade, eu coloquei um retrovisor de bicicleta na minha moto. Você cuidar dele. Falei, você não passa pra cá. E eu ia na frente para receber a pancada, né? Chegava em casa de olho fundo, minha esposa de olho fundo, filhotinho feliz da vida. Bom demais, e ganhava aquele dia. Quando eu debutei ele no Boi Preto 1, nós gastamos 5 horas para descer e subir o Boi Preto. Só aquele pedacinho. Mas ele subiu e desceu. Então, assim, são coisas que não tem preço, né? Tem trilhas que são históricas, né? São históricas. O Boi Preto é que pena, né? A gente perdeu. Hoje é o Parque da Calçada, né? Da Calçada. Que poucas pessoas sabem que o logotipo do parque é a última curva, né, do Boi Preto. Você vindo de baixo para cima e olhar, o logotipo é aquela última curvinha de chegar na árvore. Mas, assim, eu acho que coisas devem ser preservadas. Novos eu acho tempos. que são novos tempos. Quantas trilhas nós perdemos, de vez em quando dá pra gente passar lá de vez em quando? A pé, né? Eu acho que a pé, né? Porque lá é uma preservação, né? E, nós tínhamos trilha aqui na Raja Gabalha, né? Que já saímos enduro ali. Descia o São Bento, a trilha do ET. Quem não passou na trilha? Quem não passou, né? ET, Olympus, Belvedere, vestibular 1, 2. Nós passávamos dentro da comunidade da Serra, né? Do Cafezal, né? Então, assim, não tinha praça JK? Não tinha. Ali é o subimos das Pedras, subimos o paredão da curva do Ponteio ali, né? Onde aquela escada era trilha, né? Saiu Enduro do Ouro ali. Por ali, né? Sim. Aquele circo também que foi montado na Raja. Lá onde era clássica, onde agora é de Vanguard, né? O circo foi ali, o Beto saiu ali. Dentro do circo tinha uma tábua pra gente passar, né? Tipo um non-stop da vida, um testezinho. E descia o ET ali, aquela trilha branca poeirada, né? Saía lá embaixo, atravessava o córrego na avenida principal e... Depois são coisas maravilhosas. Aí saiu, graças a Deus, Olympus, Guarda-Rei, Três Marias. Chegava aqui no Massim pela Constituinte, né? Por cima aqui, né? Onde é os bares dos meninos aqui. Só falando isso, você está falando em nome de trilha, e também na parte histórica, você falou da subida dos escravos, era muito comum no passado a gente ter uma relação da história com o enduro. O próprio Independência, ele veio pela estrada de Dom Pedro. A ideia surgiu, né, pelo mentor do evento, fazer o caminho, né, que Dom Pedro fez, né? Lógico que hoje praticamente é impossível, né? Sim. Não, a região sudeste... A ocupação e etc. Muito povoada e tal. E aí teve Inconfidentes, aí tinha uns nomes engraçados, que era do Fiote, né? Que era o... Como é que é? A Mula... Não sei o que da Lua Minguante. Os nomes do Fiote eram difíceis de lembrar. Tinha, o Pigmeu de Ouro. Em vários lugares, né? Enduro Dona Beija, em Araxá. Dona Beija, Enduro dos Grande. Milhos, em Passo de Milho, Enduro das Pedras, Chofotone. E, por exemplo, no meu caso particular, eu sempre fiz uma alusão do troféu da prova àquilo que a prova estava representando. Então, o último troféu meu, eu que desenhei e projetei, ele era de um capacete em ferro Nós cru. temos uma felicidade de ter recebido isso. Aproveito publicamente para receber. O que está no museu foi o protótipo.
Foi lindo. E aquela madeira é madeira de demolição que eu adquiri lá em Lagoa Dourada, de fazendas. Então é um troféu que Lindo. tem tudo a ver, alusivo à prova. Por exemplo, eu tenho troféu em casa que é uma pedra de nióbio lá de Araxá. E hoje o nióbio está em moda, né? Olha só. Eu tenho, quer dizer, se a pessoa tiver sensibilidade, Ela percebe, né? Ela usa o útil ao agradável. Teve um enduro em Teoflotone das pedras, que o troféu era um mapa do Brasil e as capitais pedras semi-preciosas. Então, se o organizador tiver esse carinho, essa sensibilidade de adequar a parte econômica da cidade, algo que é de relevância naquela cidade, tudo fica bem mais casado, fica mais fácil, né? E era muito amarrado, né? Você estava falando do Boi Preto, quando teve... Fato é que os treieiros descobriram muitas construções e resgataram muitas delas, assim, trecho da Estrada Real, chafariz de Dom Rodrigo, 1827. A própria muralha ali no Retiro das Pedras. Uns então, falam assim, que é fundição, né? Outros falam que era refúgio de senzala, né? Então, eu aprendi como casa de fundição. Eu também aprendi, assim, a gente ia lá de moto, maravilhoso. Então, assim, a gente teve a oportunidade também até de resgatar para a sociedade, para a cultura mineira, lugares, né? Sim, quantos muros eu desenhei, muros de escravo, do nada, assim, num pasto. Um muro maravilhoso de pedras sobrepostas, assim. Sim. Só para enriquecer, a gente chama de Boi Preto tudo aquilo feito por escravos, né? Aqueles seixos colados, aqueles caminhos, né? Que eram estratégicos, não, para fugir ou não, sei lá. Se era rota ou não, se era rota aquele que pirata, passou a independência em 2015, que sai em Belo Vale, aquilo Dom Pedro fez. Ele tinha uma namorada na fazenda Boa Esperança. Nossa, que bacana. Então ele pediu, ele ficava ali nos idos ali da 040, não sei que caminho que era, né? Sim. E a comitiva ia pelaquela trilha, depois do fim do mundo, né? Então é topo do mundo, fim do mundo, e a calçada que sai na fazenda Boa Esperança. Então Dom Pedro fez para as namoradas, para dar uma namorada. Então assim, Boi Preto é tudo aquilo feito por escravos, né? E a gente chegou a ter 23 bois pretos, né? Tinha o Boi Preto 1 ao 23, que é aquele lá de Tabirito, do Cristo, do Cristo, que tem uma quina de uma casa, que tem uma bica. Ali a gente chamava de Boi Preto 23. É mesmo? O Boi Preto 1 e 2 eu sabia. Que é aquele depois do fim do mundo, né? Você vira direito e sai uma igrejinha lá embaixo. Exato. Que é ali no Boi Preto o Boi Preto 1 sai em Casa Branca, né? Na fazenda dos Lobatos, Matias Lobato, que foi um dos participantes do primeiro Enduro da Independência, o Matias. Então, sai lá no final da casa dele, pega a estradinha e vai para Casa Branca, né? Então os Boi Preto têm essa conotação de feito por escravos. Feito por escravo. E eram 23. A gente não conseguia enumerar todos, assim, o que aconteceu? O nome das trilhas, eles foram se perdendo, tipo aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Perdidas hoje não era perdidas, é perdida. E, por exemplo, o pessoal troca muito aqui o cachorro louco, né? Cachorro louco pelo tapete branco. Então são coisas bem distintas que várias tribos, né, vão ter os cabeças de chave, né? Vão lá no cachorro louco, aí vai na inflação, a inflação passa a ser cachorro louco. Exato. Agora, é lógico que tem mudanças que foram plausíveis. Por exemplo, o Morro do Samarone, né, que era o King Kong, antigamente. Por homenagem ao Samarone, que faleceu lá acidentalmente, né? Sim. Aí passou a ser Morro do Samarone. Então, assim, super louvável, né? Quem é o King Kong para disputar com o nome de um amigo nosso, né? Então, assim, teve mudanças de nome, mas se perdeu um pouquinho. Então, a gente reluta um pouquinho em tentar manter, né? Mas é muito difícil, né? Porque hoje o número de praticantes são muito grandes. Mas nós vamos escrever, A gente nós vamos deixar esse legado, essa documentação para sua neta, né? Para sua neta ver, para esses que estão começando hoje, ver. Porque antigamente era igual o nome de rua, né? 10 horas perdidas com desaparecida. Acabou. 10 horas você estava lá no trocamento. Nós vamos começar ali no Rio do Cachorro Louco. Acabou, não precisa explicar, não. Não tinha GPS, não tinha localização, não. Era no peito, né? Bem lembrado, né? Bem lembrado. Então, assim, eram bem distintos as trilhas, os cruzamentos eram cruzamentos, né? Fim de papo. Final da inflação, Lembrei de duas coisas. Primeiro, 1980, eu falo muito, brinco, né? Que essa geração tem Gatorade, GPS, resgate com helicóptero,
Nossa. Fim demais, né, Santos? Chique. Sim. Como é que era isso? Vamos lá, então. Vamos voltar um pouquinho à época de colégio. Isso. Você pegava um colega e falou, ó, dia tal do mês que vem, festa na casa do fulano. Acabou. Ali já estava combinado. Tava resolvido. Né? Mal você pegava uma ficha de telefone faltando 15 dias, aí você vai. É pra ver quem vai, porque tava pronto. Já tá pronto. Hoje você vê os meninos com o tempo real, localização real, e faltam 15 minutos para o evento, eles não sabem se vão ou não, né? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente saía para fazer um treino, a gente levava garfo, faca, levava um cobertor térmico, levava câmera, porque não sabia se ia voltar. Rapadura. A gente saía para aventura, né? Não, eu já dormi no mato. Você dormiu no mato? Já, porque o cálculo da volta foi errado. E a gasolina acabou. Não era nem gasolina, era tempo mesmo. Tempo. Verdade. Fechava as motos, dormíamos dentro da moto. A gente tinha isqueiro, tinha uma caneta Bic, tinha canivete, tinha tudo. A gente ia, levava corda. Mas, gente, a caixa de ferramentas já era uma piada, né, então era assim, uma piada. eu tenho uma pochete que já saiu no Jeca Joy, que foi a pochete mais completa do Brasil. Tinha tudo, até uma serra para abrir trilha, né? Eu tinha uma serra de mão assim que eu comprei, americana. Hoje já tem aí nos Shoptime da vida. Uma vez nós chegamos, só para enriquecer, nós chegamos em Bueno Brandão, após uma conferência da prova, eu, o Jacó e o Brigolini. Aí os caras sentados na mesa, falaram, aquele tronco lá nós vamos tirar, tá? Pode ficar tranquilo, que até no dia da prova, não, nós já cortamos ele. Um olhou pro outro assim. Era um tronco quase de 40 centímetros de diâmetro, atravessado no peito da... Porque hoje o cara pula, né? Hoje a técnica de pular. Não, a técnica a moto favorece. Mas, assim, antigamente 30, 40 centímetros era o obstáculo, né? Era. Não, nós já cortamos. Aí os caras olharam pro outro e falaram, esse cara tá mentindo, o cara é gozador. Aí nós batemos a foto e mostramos, os caras caíram pra trás. A gente cortava, limpava a trilha, né? Tem a serrinha. Aí limpamos, já deixamos pronto. O Jacó falava que eu tinha mania de asfaltar a trilha. Eu colocava uma pedra, ajeitava ali, falava, aqui vai dar bem. Diminuiu o risco, né? Mas coisas muito interessantes. E era mapa de BGE. Não, nossa senhora. 4 rodas, quando era sol, pra achar. Ia pela sombra, fazia um Pitágoras da vida. Às vezes quem levantou trocava números, a gente perdia 2, 3 horas, dormia ali mesmo, né? Mas acertava, né? A experiência tinha que contar muito, né? Então o Broa conta, né, dos mapas, que tinha que abrir o mapa no meio da trilha. E as cadernetinhas, né, Santos? Muita anotação. É por isso que a gente tinha caneta. A minha prancheta tinha uma caneta. Sim, era comum. Eu tinha, mas não sabia para que funcionava. A Fiat, o suporte do capô do Fiat, era exatamente, cabia a bique. Então você punha um do lado do outro de plástico, 2 pecinhas de plástico, a bique, clique. Ficava ótimo cair, né, cara? Pois é, então assim, foram, eu falo que são épocas românticas demais, né? E que a gente tinha uma irmandade, né? Uma cumplicidade. Parava um, você caía, parava. Todo mundo parava. Né? E assim, a gente tem até foi sargento do comandante aqui de Nova Lima, do bombeiro, ele trouxe o capacete, o cinto, e a gente conversando, a gente deve trazer ele, o Canarinho. Ele ia fazer o socorro, né, da comunidade dos treieiros, na Padiola, né? Tinha que vir lá do Chulica, da ponte de barro, e vinha andando para pegar a gente na matinha. Nossa. E às vezes fazia a Padiola de tronco e tudo mais, e voltava, né? A gente era obrigado muito a ter experiência. Eu fiz muito curso de primeiro socorro. Isso é muito importante a pessoa se preparar, né? Para ir para o mato, porque parece à toa, né? Vou ali fazer um treino. Então nunca faça sozinho. Exato. Comunica mais ou menos a sua espinha. O seu trajeto, para quem conhece o trajeto. Vale a pena, deixar uma referência, né? Porque mesmo em prova, antigamente a gente aquele troféu Espírito do Treino, né? Sim, tinha muito. Eu tenho alguns lá em casa, a gente parar a prova e socorrer uma perna quebrada, um braço quebrado. Eu já pedi um campeonato mineiro para socorrer um amigo. Caiu na minha frente. Então, assim, o espírito ainda continua. O espírito continua ainda, né? É muito legal. Eu curto muito isso. É isso aí. Nós temos esses novos desafios, que é essa adequação, né? Com o meio ambiente, com as novas regras. Fato é que foi muito bem colocado também pelo Marcinho e pelo seu João,
a gente estava falando de uma região que não tinha casa, não tinha nada. É devoluta. Você tinha Morro de Chapéu, Retiro das Pedras, você tinha algumas casinhas no Jardim Canadá e não tinha, tinha. Justamente né? nessa, E o Vale do Sol. Justamente nessa fala, o Bar do Macim para nós era fim de trilha. A gente saía do Padre Eustáquio, anel rodoviário, Via do Minério, Francisco Deslande. Subia pelo Rola Moça, né? Pelo Barreiro. Fábrica da Cical. Isso. Passava-se o dia inteiro ali, Ferradura, Pedra da Maconha, Sossega Leão, Pistinha. E era tudo pra cá da 040. Tudo lá de lá do Jardim Canadá. Atravessávamos o Jardim Canadá ali no ultraleve, tinha uma pista de ultraleve ali, né? Sim. A gente parava um pouquinho. Isso, pra ver. Pra ver, outra tribo, né? Curtia um pouquinho, víamos embora, atravessávamos, saímos aqui na mineradora, brincávamos, igual eu te falei, nos taludes da mineradora. Sim. Passávamos debaixo de correta. Brincava na pista, que a pista ficou um tempão da... Tinha que passar na pista. Tinha que passar na pista. Tinha aquela subida, né? O subidão da Montesa. Aquele herbim, né? Na subida. Subíamos ali e tal. Descíamos a trilha da Copasa, né? Exatamente. E depois da trilha da Copasa, que tinha uma cancela, tinha uma brincadeira muito bom. Que a gente desligava os motores das motos, pareávamos todos e ver quem chegava aqui primeiro no trevo do Macim, aqui, que é para a direita Pousada, para a esquerda Bar do Macim. A gente vinha na habilidade, sem freio, com o motor desligado, para ver quem que conseguia chegar primeiro. Que era um decidão bom, né? Muito bom e longo, né? Muita mata. Muito longo. Tinha umas erosões, tem umas erosões no final. Nossa. Aí quando chegávamos no Macim, almoçávamos na casa dele, era o fim de trilha, íamos embora pelo mesmo caminho. Então voltava aqui, pelo Rola aqui Moça. era muito longe, né? Era. Aqui era... Você chegava aqui cansado. E ninguém está falando, mas tinha uma famosa bica ali, daquela subida. Sim, nós até comentamos. Aquilo ali era maravilhoso. Era. Quem não ficava debaixo daquela... Era uma energia muito grande. Um refresco, né? Nossa, aquela bica... Demais. Que pena, né? Que acabou, né? Casa Branca, então, é um lugar que você também viu crescer. Muito. Casa Branca, a gente... Só tinha um pé de manga, não tinha a praça e o bar ali. Até mesmo antes de vir para o Jardim Canadá, a gente virava à direita, pegava aquela estrada do Casa Branca, ia até o Mirante. Gente, aquela trilha era uma delícia. E... Passava naquele pântano ali embaixo, onde que é a portaria do Rola Moça, e pegava uma trilha de alta. Ali era uma trilha de alta. A gente chamava ali de... Tinha o nome de uma cidade europeia, do Varsóvia, não? Não lembro, sabe? Do Led Valesca, lá como é que chama? Polônia? Polônia. Ali era Polônia, a gente chamava de Polônia, Barro Preto. Né? Polônia. A gente treinava muito ali. Porque aquele Barro Preto era pesado. Depois virava direito e descia o Boi Preto. Mas não, você está falando lá em cima. Lá na casa de fundição. Eu estou falando ali do lado da entrada do Parque do Rola Moça, ali tinha aquela subida, ali era um pântano. Sim, nós já agarramos ali de jipe, subindo aqueles paredes ali. Nós brincávamos ali, de jipe também, tivemos que chamar um reboque para tirar o jipe. Que ali nós ia fazer muito batismo ali. O pântano é exatamente na reta do U. Isso! Pântano, portaria e o U. A estrada e o U. Exatamente. A gente ia muito em Casa Branca, aquela estrada aí era muito bonita, né? Muito. Que foi até a abertura daquele programa Armação, né? do Saulo Laranjeira. Armação, né? Armação. Então aquela estradinha era maravilhosa. Nós fizemos muito enduro noturno passando ali. Subindo. Muito para ir para Brumadinho, subindo, descendo. É fantástico. Aquele pedaço ali era... Eu andei, aprendi a fazer trilha do lado de lá. Eu comecei a andar do lado de cá, depois mais velho um pouco, com a turma do Vitório, Marquinhos Ibiá. Vitório Savoy? Vitório e Caparelli. Caparelli, tá. Marquinhos da Ibiá, Barão, Charlinho. Aí a gente saía da Praça Alasca, subia. Afonso Pena? Não, Praça Alasca. Tá, Praça Alasca no Cione. Belvedere, tinha uma subida que hoje é o negócio da Marinha ali, tem perto da Fundação Torino. Nas trilhas do Belvedere, que era na cerca ali do lado de fora, passava pelo Belvedere. Poço Fernanda, que não se pode esquecer. Não pode. Aí sobe Olimpos. Gente. Era fantástico aquela saída. Pegava aquele calçamento que parava no meio do caminho, depois virava o Yellow River, He-Man, né? Para aquele lado de lá. Clubinho, né? Clubinho, Trilha do Sol. Nossa, isso aí tudo é muito bom que o esporte está aí, firme. Forte, a gente tem que preservar, temos que nos adaptar à nova realidade. Regras são feitas para seguir. Na verdade existiam já, né? Tínhamos mais liberdade. Tínhamos mais liberdade, mas talvez tivesse mais consciência, ou talvez fôssemos em menor número, tem tudo isso, né?
Tem tudo isso. São momentos que a gente realmente tem que ir adequando, não tem jeito. Os nossos cabelos brancos refletem. Mas eu acho que isso nunca vai parar. Não, parar nem pode. Nem pode. Por ser um gerador, primeiro, uma terapia, né? Uma válvula de descarga, né? De adrenalina e tudo mais. Eu falo, como todos nós, né? Que viemos do off-road, seja de bike, de moto, a gente descobria que o limite estava mais à frente. Exatamente. Porque não tinha volta, né, Santi? Não. Não tinha como voltar. Não. Era só pra frente. Você podia parar e chorar um tiquinho, mas não podia chorar muito, porque senão o sol ia baixar, a gasolina ia acabar. Nós estreamos um cunhado na trilha. Chegou lá no Jardim Canadá, ele deixou a moto dele assim, começou a caminhar em pé. Falei assim, quem quiser ficar com a minha moto é só levar pra casa. Eu nunca mais ando aqui. Ele nunca mais realmente andou. Não, é amar ou odiar. Ou eu te amo, eu te detesto, né? Mas nós rimos até hoje sobre isso, porque a XR dele ficou lá mesmo. E tivemos que convencê-lo de montar na moto para levar de embora. volta, porque senão ia complicar a logística nossa. Mas ele chutou o balde naquele momento. E quando a gente também levava as namoradas, né? As atuais. Edu de garupa, né? Fiz muito. Edu de garupa. Leleco lá em Lafayette, né? Fazenda Dois Irmãos. A gente ia lá no sábado, passava a noite, comia um macarrão que ele fazia, né? Nos recebia muito bem. E no domingo a prova, né? Fantástico. Lembrei daquele Enduro que passou dentro da cozinha do Pereira. Em Crucilândia. Né? Tinha um PC lá. Tinha um PC dentro da cozinha? Tinha um PC dentro da cozinha. E teve um também dentro da Motocity. Aqui Esse no eu não centro. sabia. Nós entramos dentro da oficina da Motocity, aqui na Contorno. Sim. Saudoso Vadinho, né? Vadinho. Que dava muita força pro esporte. Muita. Passamos dentro, saímos ali na Fernando. Qual que é aquela rua? Ali é Levindo Lopes. Levindo Lopes, é do Trailer Clube, né? Exatamente. E tinha um PC na oficina também. Olha só. Olha você vê como é que a gente saía e chegava da cidade, né? Saímos da Prudente de Moraes, Pizzaria Fox, saímos do Circuito Motor Alto da Olegário Maciel, né? Cisa, Nossa do Carmo. Então, tinha os QGs, sim, né? Mesbla Motos. Mesbla Motos. Lá do Taquaril, né? Quem não gostava do Batman, né? Nossa. Aguinha. Nossa. Tunes, né? Foi uma época de ouro. De ouro. A sua missão, a nossa missão, a missão desses cabelos brancos, né? É exatamente deixar esse legado, né, Sandy? Sandy, o que a gente está... É documentar. É essa ideia aqui desse... Né, do ProsaCast, né? A gente ir resgatando e criando. Quando você começa a registrar em jornais, revistas, seja o que for, hoje a tecnologia nos permite essa facilidade de poder ter uma rede social, registrar o que você tá registrar, mais fácil. Tem duas coisas que eu falo, graças a Deus não tinha smartphone, mas que pena que tinha smartphone. Se tivesse smartphone, ia ter foto demais, mas graças a Deus não tinha, porque senão a mãe da gente não deixa voltar. Porque no meu caso eu comecei menino, B começou menino, Gui começou menino, assim, essa geração, o seu menino começou menino, né? Zanol começou mais velho, eu acho. Mas assim, B, Gui, Marquinhos, Abelha, né? Que um grande, saudoso Abelha, né? Abelha, se cada um falasse assim, eu comecei pelo Abelha, o Abelha ia ter não sei quantos mil Kid Abelha, né? Nossa, a Abelha era muito bacana. Mas é isso aí, nós vamos falar mais, né? Senão nós vamos ficar agarrados aqui. Mas eu queria que você desse uma dica pra gente, assim, pra gente não, né? Pra quem tá começando, né? A questão assim, não andar sozinho, respeitar a sinalização. Hoje a pessoa tem que ter vários procedimentos para qualquer coisa. Porque tem violência, tem roubo, tem regras, tem meio ambiente, tem documentação que a gente tem que respeitar. Exatamente. Então, por exemplo, a moto de trilha não tem documento. Tem sim. Tem uma nota fiscal, tem um recibo, Exatamente. 5 donos, histórico uma nota fiscal, de venda, 4 recibos. Eu tive a loja, eu tive a felicidade de mexer com vendas de moto. Sim. Uma referência, aliás, hein? Vale a pena. Como é que era? RS Motos. RS Motos. Que, por sinal, era uma referência de moto do lado da Moto Street. Nós éramos 11 lojas. Morato, Moto, Terramoto, Moto Street, o Coelho, Joel, o RC1, o Denner.
Todo mundo Esse ali. já é mais. Mas da antiga é Moto Street, Moto Street, você. moda moto, eu. Mas embora eu vim pós-Moto Street. Né? Não, Primeiro é pós-Moto Street. A Moto Street moda era do moto. lado de onde que você tinha a loja na esquina ali. Cronologicamente Moto Street, depois Moda Moto, Terra Moto. Terra Moto. Aí depois veio o Morato Motos. Aí eu entrei. Aí teve o Joel e o Coelho, aproveitando o coito. Isso falando em lojas do segmento especializado. Exatamente. Porque aí tinha as concessionárias, Motorauto, Cisa e etc. E ali na loja, graças a Deus, ali foi um point de... Eu vendia equipamentos de navegação, a gente fazia reuniões do Trail Eu fui Club. muito babar moto lá, eu ia lá muito. Então, assim, a gente ali, eu procurei normalizar, dentro da sua pergunta, eu procurei normalizar muita coisa. Porque uma das coisas que eu não ganhei dinheiro ali é porque eu não podia pegar todas as motos. Nem todo mundo podia dar recibo daquela moto que ele estava vendendo. Então eu não podia pegar. Era contra os meus princípios. Então, muita coisa eu arredondei, fui atrás de muita coisa, fiz muito... Histórico das motos. Né? Então, assim, eu consegui, vamos dizer assim, normalizar muita coisa. Mas, então, assim, hoje o cara que quer começar a preparação física, que a gente nunca ligou, né? A gente era... Aprendia andando no final de semana. Eu, por exemplo, eu não aprendi a andar em pé. Não, na nossa geração, eu não sei. Como eu comecei com a sua geração, eu comecei menino, então eu andava com vocês. Não tinha, você ficava em pé no subidão e olhe lá. Você vê, meu menino faz um treino de 10 horas e ele não senta. O tempo inteiro em pé. Então, assim, então se preparar fisicamente, um bom equipamento, uma boa alimentação, né? Procurar saber onde você vai andar, se pode, se não pode, qual o empecilho, qual o grau de dificuldade, com quem você vai. Então hoje você tem que adequar, né? A gente era mais aventureiro antigamente, né? Eu tenho um desenho que eu fiz no Jecajóia, que anda por aí, que era, quando o Enduro fez 30 anos, eu fiz uma piadinha, um cara andando de moto, puxando uma carretinha, e depois um cara nos... tem nos jornais aí, uma hora eu vou te mostrar, eu tenho até um quadro desse desenho que eu fiz. Como a gente andava e como se anda hoje. Em termos de navegação, aí tá no outro tinha um papagaio, corda, lanterna, relógio, despertador e tal. Corda, esse aqui, mal, um carinha em pé com a budinha toda esticadinha e uma pochete. Camelback. Camelback é um luxo. O dia que eu peguei aquelas pochetes O'Neill, né? Com aquelas duas garrafinhas. Aquilo deu uma autonomia. Aquilo era... Quem tinha tava vivo, né? Tava. E a gente não levava nem água, né? Não. Que coisa, né? Que geração mais casca grossa, né? Parava pelos bebia água, afora aí. Bebia água. Uma vez eu lembro que a gente estava no Rio do Macim, depois da ponte, onde foi o soterrado, né? Nós nadando, bebendo água, quando a gente viu, tinha um boi todo inchado, morto. Uns passaram mal porque viram o boi, outros nem ligaram. Então a gente era raiz demais. Era um negócio muito louco, né? Muito bacana. Assim, cabeça tranquila, sem droga, sem nada, mas era aventureiro. Não, né? gente, Então, assim, começar sempre é bom. E procurar pessoas experientes, né? Pessoas que já fizeram e tirar a dica. Por exemplo, eu vou para Atacama. Por que eu não vou perguntar a alguém que já foi? E hoje o tanto de informação que você tem na mão, né? Então é muito importante isso e seguir as leis, para o nosso esporte não ficar marginalizado. Né? Exato. E não precisa, né, Santi? E uma coisa muito interessante que eu sempre deixo, que eu peço para as pessoas, apesar de terem tribos separadas, existe se fosse pôr na linha de tempo, hierarquicamente, a trilha era das motos. Eu falo que a trilha nem das motos, a trilha era dos índios. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Procurar equalizar, equilibrar, respeitar, né? aprender. É de todo mundo, a terra é de todo mundo, a trilha é de todo mundo. Para uma pessoa a pé, de bicicleta, de patins, carregando uma raquete de tênis, não interessa. Não, gente, chinelo, descalço. Então, assim, para ter essa harmonia, é essa harmonia que vai dar força. Que é exatamente né? isso. Exatamente isso. Para você fazer um desgoverno, o que você faz? Você cria minorias. Para você ficar forte, o que você tem que fazer? Para você ficar forte, você tem que fazer, tem que unir. Exatamente. Então, vamos lá, vamos unir, né? Eu já abri Iron Bike, já fechei Iron Bike. A depredação, a sujeira, se você for levar no pé da letra, é a mesma, sabe? O Gil é um cara que vem dessa história do off-road, com o Cristiano. Pizzaria Fox, né? Poxa vida. É um então, cara assim, também bom de trazer. Então, todas as tribos, se quiser levar o esporte para o lado do mal, leva. Não, gente... Vamos levar então para o lado do trânsito não é assim? Vamos levar para o lado a fila de banco, a fila do supermercado. Tem um cara que ele quer furar a fila e não adianta. Não vamos aplicar a lei de Gerson, né, na trilha. Exato. Respeitar, passou perto de alguém, diminui a velocidade,
Isso, cumprimenta. Então, assim, Aquela história da roupa de domingo, né? A melhor roupa de domingo, o pessoal tá nos lugarejos, exatamente. nas vilas e tal, tira a mão, conversa, né? Sinaliza, né? E essa consciência que vai perdurar o esporte, que vai contribuir para o crescimento, né? Porque quanta gente vive do off, né? Quantos PIBs foram alterados por causa da gente chegar numa cidade, né? A gente participar de uma prova, quantos hotéis já se fecharam quando chegava uma prova de enduro? Exato. Né? Quantos postos de gasolina esgotavam a gasolina? Esgotava a gasolina. Não, e tem um detalhe, né, Santi? Eu falo muito assim, se a gente for pensar que anda no sábado, a gente anda no sábado, vamos supor, descansa no domingo. Segunda-feira, você jura que não vai voltar. Na terça, tá começando a moto de novo. Na quarta, para hoje nós vamos. Na quinta, finaliza. Na sexta, você já não aguenta que esperar o sábado chegar. E o sábado chega e tudo começa. Então você fala aqui, ó. Você usou bar e restaurante. Aqui você tá... lava-jato? Não, lava-jato, peça, acessório, equipamento. Aí você tem que... Um presente para a esposa, que muita gente tem que dar um presente na quinta-feira. Senão o alvará não sai. Então né? você faz um todo, Se você né? vai sair no sábado, você tem que compensar no domingo com a família. Exatamente. Então assim, você tem lava-jato, você tem roupa, você tem pousada, você tem garçom, você tem cozinheiro. É exatamente isso. É um todo, assim, né? É muito... A gente acha que é uma engrenagem. Não, é um sistema muito legal e que você lembrou sabiamente. O treino não acontece, o off-road não acontece sábado, domingo, ele acontece de segunda a segunda. Você fica naquilo o tempo todo, naquele pensamento, né? Naquela vontade de fazer. Agora, e outra coisa, né? O cara que morrer devendo quilometragem de moto, oficial não, né? Você não pode, você tem que chegar lá com crédito, né? Faltou 280 quilômetros. Senão não paga o PC de lá. Fica no purgatório um pouquinho aí pra você pagar esses 280 e ficar faltando, né? A moto é o que nos une, o off-road. É a natureza, né? O que nos une. Exatamente. Então, voltando à sua fala, a natureza não tem dono, né? Não tem. Isso aqui é 0800. Somos passageiros, né? Somos passageiros. Apesar de sermos pilotos nas motos, em relação ao grande universo, nós somos meros passageiros. Meros passageiros. Então, assim, por que não usufruir e cuidar? Exatamente. Né? A gente está com o jornal de 75 para cá. Desde que começou a falar do off-road em Minas, falou que a gente ia acabar com o mundo. O mundo não acabou, essa natureza está aí. Vamos ensinar agora como é que mantém e resguarda. Exatamente. É essa a ideia. É isso aí, velho. A gente tem que preservar mesmo, porque isso é muito bonito, né? Os maiores amigos da gente vieram da motocicleta. Eu falo que são... A irmandade, né? Os amigos. Bom, se a gente sair daqui, nós dois, vamos lá para a Rússia. Aí não fala russo, não fala ninguém, não fala nada. Mas se a moto pifar, nós não. A gente sai dali. Vamos lá. Sai dali. Então é uma comunicação dessas comunidades que ela não tem uma língua, né? Ela tem um sentimento. Né? Exatamente. Muito bom isso. Santi, isso aqui é só um pedacinho do que você pode contribuir. Não, tem muita coisa. E a gente te agradece mais uma vez. Eu que agradeço aí a participação, né, do museu. Pela sua disponibilidade. O primeiro vídeo seus aí com o Marcinho e o seu João, muito bom, porque situa todo mundo, como eu te falei, na linha de tempo, onde cada um entrou, como né? Que começou. Eu lembro do seu João trazendo a cerveja. No lombo do burro, lembro do Marcinho cobrando 50 centavos dele ali, lembro do enduro da nota. Então, quer dizer, é um negócio que está vivo, né, na cabeça da gente, e o papel do museu é muito importante isso, porque você resgatar isso, às vezes não dá tempo de você, numa simples roda de amigos, contar. Se ficar registrado e aquela pessoa que quiser... tiver a oportunidade, quiser... hoje eu vou ler se tinha isso e isso lá no treio, o que aconteceu. Então, o museu está fazendo esse papel, eu acho que é muito importante. Né? Igual eu te falei, deixo registrado aqui que as minhas coisas estão à disposição, nós vamos gravar, nós vamos ter eu tenho um material muito rico. Sim. Nós vamos colocar isso no museu, porque muita gente vai ver o nome dele no jornal, nos resultados de prova. Exatamente. Isso é muito legal. É muito legal. E a gente está falando isso de coisa de 30, 35 anos, quase 40, cara, né? É de assustar. Os jornais estão até meio amarelo lá, mas tudo dobradinho. Para nós parece que foi ontem. Né? Tudo dobradinho ali, organizado. E eu faço questão as fitas, os DVDs,
por recursos técnicos, não são tão Não, nítidos, gente, né? mas dá pra faz pescar parte alguma do co- histórico, né? Mas tá à disposição também, os meninos aí do som aí, da sonoplastia, Bacana. tá à disposição. Mesmo que não quiser ir lá, eu impresso, pode levar para sua casa, tem maior gratidão com isso, depois eu pego de volta, entendeu? Tá à disposição. A gente que te agradece, a gente usa um exemplo, a gente tem o prazer de viver algumas sensações dentro do museu que são fantásticas. Tem gente que entra e chora, tem gente que arrepia, a gente arrepia todo dia na hora que entra. É igual eu falei uma vez com você, no santuário, né? Eu recebia muitas pessoas no final da prova, no topo do mundo da independência, pessoal de fora principalmente, cara marmanjo, barbado, chorando, me abraçando, agradecendo a participação dele no Enduro, por ter colocado aquela trilha. Então isso que emociona a gente vive de emoção, né? E o museu só tem a energia, né? Positiva. Então, pois é, esse batismo, É. quando a gente recebe todos, conta essa história, e a gente falou, olha, tem um dos mestres, né, que a gente tem a felicidade de ter o prazer de ter esse contato e de contar, que é esse batismo que você colocou. Então, ali é um santuário do off-road. Santuário. E a gente vai, se Deus quiser, no próximo ano, montar realmente uma estrutura maior em Macacos. A gente vem trabalhando para isso. Macacos, a Meca, e dentro da Meca tem um santuário. Exatamente. Geograficamente bem colocado, exatamente, né? No waypoint correto, onde tudo começou, né? Isso. Então isso não tem preço, não. E lá nós vamos contar a história para quem estiver lá. Se Deus quiser. Quem sabe, né, Nós vamos minha tia? colocar... ué. Eu chegar para a moça do museu e falar assim, eu quero ver meu vovô aí. Vai ser muito doido, né? Não, nós vamos mexer lá no Você vai caixão. chegar com ela lá ainda. Se Deus lá quiser. eu brinco, lá vai ser 5D. A gente vai ter cheiro, vai ter todos os sentidos. Que legal. Porque a ideia é trazer o cheiro do mato, né? O cheiro do mato, Da o cheiro terra. do fogão da Dona O cheiro Conceição, da fumaça aí, do né? fogão da Dona Dica, Isso. as nossas emoções, os nossos sons, né? Os nossos depoimentos. E é o que eu falei, a gente tem experiências maravilhosas na hora que... É o gosto do pão de queijo do Renato, é o gosto da carne de panela do seu Valdemar. Nós vamos criar a Disneylândia o frango frito daqui. Exatamente. Cada um com seu... E durante a semana, né, que com toda a estrutura museológica de segunda a quinta ela é praticamente inativa, a gente vai trazer isso para a comunidade. Que bom. Vai ser uma e um coisa... belo dia vai ter uma sessão com o senhor Santi lá, se Deus quiser, contando causos e prosas. Causos e prosas, e muitos, né? Isso aí. Só lembrando que eu acho que vale a pena, a gente tem documentado e vamos documentar o nosso grande quadrinista, como é que chamaria esses desenhos seu? Chargista. Chargista! Tem muito desenho do trem. Chargista oficial, também esquecemos de falar dessa... Santi. Fiz muito troféu, fiz muita piada, desenhei muito pro Jeca Joia. O Jeca Joia tinha um cigarrinho do lado do bonequinho. Eu falei, não, senhor, esporte, bota um capinzinho. Bota um capinzinho. Dei pitaca lá no logotipo dele. Ô, Jeca, seu capacete está aqui, você está aqui, é um dos caras que... Foi o primeiro cara que me ouviu. O primeiro cara. Renato é cabeça muito aberta. E ele falou assim, olha, eu falei, Jeca, nós fizemos Queens, estou estudando a cultura do off-road e tal, eu estou precisando dar uma divulgada, e ele tinha promoto já, e ele já estava fazendo... Começou na minha loja, eu emprestei meu fax para ele. Ó, pra você ver. Até no final da minha loja eu recebia do pessoal do domínio RS, Jeca Joia, não sei .com, para receber lá na minha loja, porque começou lá. Eu emprestei meu telefone para ele, a mesa para ele. Depois ele foi pro lado esquerdo ali, onde é o Robinho hoje. Ele chamava de Jeca Joia Trader, porque tinha duas janelinhas. Mas começou lá na minha loja. O Renato teve uma visão muito boa de criar a revista, né? Está hoje lá em Portugal. Mexendo com peças. Ora, né? Pois. Família maravilhosa, 2 filhinhas legais. E tudo fruto do off, né? Do off-road, exatamente. Então, ó, Jeca... O Jeca tem muito caso também. Tem, ixi. Ele sabe muito os bastidores. Sabe. A gente está aqui no Prosas Cast. Na verdade, a primeira pessoa que nos ouviu e colocou o nosso áudio no nosso projeto foi o Jeca. Jeca, estamos seguindo essa história aí. Beleza?
Parabéns, Jeff, pelo apoio, né? Porque É isso aí. realmente acreditar nas coisas. Mas é que tem uma frase que eu aprendi um mês com tô restaurando um carro antigo e depois de muito mexer, 8 anos, um cara virou para mim e é a frase que eu estou seguindo hoje: antes feito do que perfeito. Exatamente. Então eu acho que independente de qualquer coisa que o museu possa encontrar dificuldade, o importante é estar sendo feito. A perfeição vem depois, né? Depois cai de paraquedas tudo. Depois você vai Deus ajeitar quiser, aquele arquivo de filmagem, aquele arquivo disso, aquele arquivo com foto, aquele arquivo, mas antes feito do que perfeito. Precisamos de ajuda, né, Sante? Estamos aí junto, estamos aí, João parceiro. Obrigado. Eu que agradeço obrigado aí a oportunidade. mesmo por tudo. Obrigado pelo batismo de santuário. Obrigado pela Beleza, oportunidade. santuário. Estamos na Meca, nada mais que um santuário. É isso aí. Obrigado. Falou, velhão. Valeu. Vambora.